Nós vamos conversar agora, ao vivo, com o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, que vai, inclusive, trazer mais detalhes sobre as medidas que o governo do estado está tomando para combater essa pandemia chamada coronavírus. Governador, muito boa tarde para o senhor, muito obrigado aqui por participar aqui do Alô Amazonas nesse momento em que todos estamos enfrentando aqui um momento de seriedade, né? 12 mortes confirmadas aqui em nosso estado. Primeiramente, eu queria saber as medidas, porque o que é que acontece? Tem muita gente, o governador, que parece que não está levando muito a sério e às vezes tem determinados bairros, as ruas estão lotadas. Nos próximos dias, o senhor pensa em tomar uma medida mais séria, mais severa, para evitar que essa doença se propague ainda mais aqui em nosso estado? Muito boa tarde para o senhor. Olá, Mário, boa tarde para você, boa tarde para a sua equipe, boa tarde a todos que nos estão assistindo nesse momento. A situação ela é muito grave. Veja você o que aconteceu na China, o que aconteceu na Espanha, na Itália, o que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos, na capital do mundo, que é Nova York. E, inclusive, lá eles também não têm um sistema de saúde que possa atender a todos. Aqui no estado do Amazonas, nós temos esses 260 casos e 12 mortes confirmadas. Nas últimas horas, o que tem acontecido lá no Delfina tem nos preocupado muito, porque a quantidade de casos tem aumentado significativamente. Neste momento, eu tenho 45 pessoas entubadas, são pessoas que evoluíram nas síndromes respiratórias agudas, a maioria delas confirmadas com Covid-19 e outras com quadro sugestivo para o Covid-19. A situação é muito séria. Ainda há pouco eu estive reunido com a minha equipe de segurança pública para a gente tomar algumas medidas que são necessárias para preservar a vida das pessoas. Então, esse fim de semana nós estamos no planejamento para que a partir de segunda-feira toda a nossa força, todo o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Detran, do Corpo de Bombeiros estejam nas ruas para cumprir rigorosamente as determinações que foram estabelecidas pelo governo do estado de fechamento do comércio, com exceção daqueles serviços que são essenciais, que a gente já definiu e já divulgou amplamente. E para as pessoas só saírem de casa em situação de extrema necessidade. Naturalmente que, nesse momento, Mário, não há nenhuma decisão fácil. Todas as decisões elas são difíceis e, em algum momento, acabam prejudicando alguém. E aí, por um lado, eu tenho as atividades econômicas que estão comprometidas. Eu aqui, por exemplo, já começo a ter uma perda de arrecadação de 30%. E no mês de maio, nós vamos ter a maior perda, né? Porque aí nós vamos ter o pico da doença aqui no estado do Amazonas. Por outro lado, eu tenho a vida das pessoas, né? Eu tenho conversado e tenho participado muito ativamente dessa luta junto com os familiares, dos familiares que estão com parentes internados lá no Delfina Aziz. E a nossa prioridade aqui é a vida. Nas próximas horas, estou assinando um decreto suspendendo, a partir de segunda-feira, todas as viagens interestaduais através das rodovias, seja a rodovia estadual, seja a rodovia federal. E aí, acima de tudo, Mário, volto a repetir, está a vida das pessoas. E essa é uma responsabilidade que não é só do governo, não é só das autoridades, dos deputados, mas é de todo mundo. É do comércio, é do empresário, é do cidadão comum. Quem hoje não está sendo afetado com o coronavírus? Todo mundo está sendo afetado. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte nesse momento para que a gente possa conter o avanço do vírus. Governador, ainda preocupa também, porque ontem o ministro Mandetta, né, deu uma declaração na coletiva de imprensa falando exatamente do nosso estado do Amazonas. Ele acredita que possivelmente nos próximos dias ou nos próximos meses a saúde do estado do Amazonas possa entrar em colapso devido aí a um possível aumento do número de infectados pelo coronavírus. Como que o senhor recebeu esse posicionamento, essa declaração do ministro Mandetta, o ministro da Saúde? Não é exagero do ministro. Se a gente continuar no ritmo em que nós estamos, com a estrutura que nós temos de saúde, daqui a uma semana nós vamos colapsar. Porque nenhuma estrutura do mundo está preparada ou estava preparada para uma situação como essa.
qual é o sistema de saúde referência no mundo hoje? É a China? É o dos Estados Unidos? É o da Alemanha? É o da Itália? E olha que eu estou falando aqui só países de primeiro mundo. Lá a doença chegou com muita força. Imagina aqui no nosso caso, em que nós temos uma grande quantidade de pessoas vivendo em áreas periféricas, principalmente na cidade de Manaus, em que a assistência básica, o atendimento da assistência básica ainda é muito precário, onde há muita gente que tem algum tipo de comorbidade e não faz, porque não tem aquela rotina de ir ao médico. Estou me referindo àquelas pessoas que têm uma hipertensão, que têm um princípio de diabetes ou têm algum problema respiratório, mas que ainda não sabe disso ou convive com essa doença sem ter conhecimento dela. Então, é um quadro complicado, é um quadro grave. Nós temos 45 pessoas hoje entubadas no Delfim Aziz, estou aumentando lá a capacidade de UTIs. Nós, inclusive, recebemos ontem do Ministério da Saúde 15 monitores, estou recebendo outros 18 que são de redes particulares e também dos nossos hospitais, né, da rede estadual. Então, eu vou subir para aproximadamente 90 leitos de UTI. Nós estamos comprando mais 33 de São Paulo, estamos fazendo uma aquisição na China, né, para que a gente possa ampliar essa nossa capacidade de atendimento. Só que os números, eles ainda são muito incertos, porque nós não sabemos como é que a doença vai se comportar aqui no estado do Amazonas. E quanto mais eu ficar em casa, maior a possibilidade da gente conter ou diminuir os casos aqui no estado do Amazonas. Essa semana, nós alugamos um hospital inteiro de uma instituição que fica ali no Parque das Laranjeiras, com 400 leitos para atender esses casos de coronavírus. Eu tenho hoje o Hospital Delfim Aziz, nós temos 214 leitos em funcionamento, que nós vamos aumentar para 350 leitos, incluindo leitos de UTI e leitos clínicos, e lá, aqui no Parque das Laranjeiras, nós temos mais 400 leitos clínicos que também podem ser transformados em leitos de UTI. Inclusive, nessa nova estrutura, eu já tenho 16 leitos de UTI prontos. O governador, é lógico que em meio a essa pandemia, eu vi, né, que o senhor postou nas suas redes sociais, a sua indignação com as chamadas fake news, ou seja, para quem está em casa, as notícias falsas e como isso tem atrapalhado o trabalho do governo do estado nesse enfrentamento ao combate do coronavírus. Inclusive, o governador, eu hoje acordei, né, cedo e recebi diversas mensagens no meu Instagram. Eu tenho certeza que aqui também nas redes sociais aqui da TV, muita gente falando, né, fazendo aquele alarme todo com fake news sobre essa câmara frigorífica que está no Delfim Aziz, e seria importante aproveitar esse momento para tranquilizar a população, porque várias pessoas, inclusive eu recebi mensagens, o governador, das pessoas falando de que estava morrendo tanta gente, mas tanta gente, que essa câmara frigorífica seria para isso. Então é importante aproveitar o momento aqui para que o senhor possa esclarecer sobre essa câmara frigorífica que está aí do Hospital Delfim Aziz, para que as pessoas parem, né, de propagar aquilo que não é verdade, governador. É muito importante essa colocação que você faz, Mário, com relação às fake news, porque esse também é um outro problema que a gente vai tem combatido diariamente. E aqui um alerta para as pessoas. Nós temos os nossos canais de comunicação, as redes do governo do estado estão à disposição e desde o início do governo nós estamos trabalhando com muita transparência. E dentro dessa crise, nós estamos trabalhando da forma mais transparente possível, atualizando, inclusive, diariamente tudo o que acontece, todos os passos que o governo do estado está dando para o combate do coronavírus, nós estamos colocando nas redes sociais, colocando à disposição dos profissionais da imprensa, para que as pessoas possam ter essa informação segura e muito cuidado com o que você repassa nas redes sociais. Tem alguma dúvida? Nós temos um hot site que está lá na página do governo, em que tem tudo que é fake news. A propósito dessa pergunta que você me fez da Câmara, que está lá no Delfim Aziz, aquela Câmara foi adquirida pelo hospital e o governo do estado está adquirindo uma outra Câmara que está levando para lá.
para as pessoas entenderem a gravidade que é isso daí. E essas câmaras, de fato, vão ser para receber as pessoas que vierem a óbito vítima de Covid-19. Esses corpos não podem ficar no necrotério comum por causa do risco biológico e por conta do desconhecimento que a gente tem sobre esse vírus e como ele se comporta depois que a pessoa vem a óbito. Então, é para isso que nós estamos preparando, é para isso que essas duas câmaras frigoríficas, essas duas câmaras estão lá no Hospital Delfim Aziz. Já tem uma lá e a outra deve chegar aí nos próximos dias. Governador, olha, na semana passada, aqui no Alô Amazonas, na verdade, a gente mostrou uma coisa aqui que eu jamais tinha visto na minha vida e que eu fiquei triste demais, logicamente, não só pela morte, mas a forma, a gente mostrou aqui ao vivo, como estava para as pessoas entenderem a gravidade, né, dessa pandemia. A gente mostrou um sepultamento que estava acontecendo no cemitério do Tarumã e a gente mostrou que as pessoas, geralmente nesse momento de dor, né, governador, as pessoas querem dar o último adeus aos seus entes queridos. Geralmente nos enterros é muito comum abrir aquele caixão para dar o último adeus. E a gente percebeu que as pessoas que foram, as pouquíssimas pessoas que compareceram a esse enterro, estavam do outro lado, né? Estavam numa distância de mais de 10, 20 metros ali de onde o corpo estava sendo enterrado. Cada uma sofrendo, não tinha abraço, não tinha aquele afago, tudo. Governador, diante dessas vítimas, dessas 12 vítimas aqui, que infelizmente, essas pessoas que nós perdemos aqui em nosso estado, tem tido algum trabalho, né, para orientar essas famílias, para amparar, até mesmo de um trabalho psicológico, mesmo de assistência social para com essas famílias que perdem os entes queridos, que perderam os entes queridos com essa pandemia, e também se tem também aquele contato direto com aquelas outras pessoas que estão, como o senhor falou, entubadas no hospital, e geralmente nesse momento os familiares não podem ficar saindo de casa, não podem ir até o hospital e eles ficam em casa naquele Deus nos acuda com a preocupação com o ente querido. Tem assistência social? Como é que vocês têm trabalhado em relação a essas famílias, os familiares dessas pessoas que estão com o coronavírus e também as vítimas fatais? Nesse primeiro momento, Mário, nós estamos acompanhando esses familiares e mantendo eles informados sobre a evolução do quadro de cada paciente, inclusive com boletins para essas famílias. Mas vai chegar um momento em que nós não teremos capacidade de acompanhar cada família se a gente seguir no ritmo em que nós estamos, no ritmo de avanço do coronavírus. Há alguns procedimentos que são adotados para o enterro dessas vítimas do coronavírus. A recomendação preferencial da Vigilância em Saúde Nacional é que essa pessoa, esse corpo, seja cremado, mas também pode acontecer o enterro, mas esse enterro, ele acontece sob um procedimento muito rigoroso, né, de lacrar ali o caixão. O velório acontece por 1 hora e no espaço onde está acontecendo o velório, dependendo do tamanho, não pode haver mais de 10 pessoas nesse espaço. O caixão não pode ser aberto e as famílias, infelizmente, que não vão ter oportunidade de se despedir dos seus entes queridos, né? Infelizmente, Mário, tem pacientes que vão entrar e que será a última vez que os seus parentes terão contato com eles, dada a gravidade que é a questão do coronavírus. E é por isso que a gente tem alertado tanto as pessoas a contribuírem, a ficarem em casa. Esse é um negócio muito sério. E o que nós estamos trabalhando aqui é para preservar a vida das pessoas, é para salvar o máximo de vidas que a gente puder. Mas é uma situação, de fato, muito grave, uma situação muito complicada e que nós precisamos do entendimento e da compreensão de todo mundo sobre a dificuldade pela qual nós passamos nesse momento. É aquela coisa, né, governador? É cada um realmente
fazer da sua parte, com disciplina, álcool em gel, aquela coisa, evitando sair de casa. Sai de casa, vai no supermercado, comprou o que você tem que comprar, volta para casa, não fica de bobeira na rua, não vai visitar um amigo, não fica na rua conversando, não fica na esquina. Infelizmente, viu, governador, isso tem acontecido aqui em nossa capital, em nosso estado. Estamos todos nós aqui empenhados, né? Na verdade, a imprensa, como no geral, né? O governo do estado também, todo mundo, todos nós empenhados em resolver esse problema, em pelo menos amenizar, né, a propagação desta pandemia chamada coronavírus. Governador, mais uma vez, para quem está acompanhando agora aqui o programa Alô Amazonas, nos próximos dias, então, a polícia vai estar nas ruas para que garanta com que essas pessoas fiquem em casa. É isso mesmo, queria que o senhor explicasse melhor ainda, porque muita gente está mandando mensagem para cá, para a TV, muita gente mandando mensagem ainda com dúvidas. Como é que vai funcionar isso? Para quem que a gente pode denunciar? Vai ter um número específico? É 181 ou 190 mesmo normal? Como é que vai funcionar, governador? Pode continuar ligando para o 190 para fazer as denúncias. A partir de segunda-feira, estou baixando hoje, aqui nas próximas horas, estou assinando um decreto proibindo o transporte coletivo de passageiros estaduais, bloqueando para o transporte de passageiros nas rodovias federais e estaduais, só permitindo o transporte de carga. E nós vamos colocar a polícia na rua juntamente com o Corpo de Bombeiros, com Polícia Civil, com toda a nossa força de segurança, juntamente alinhado com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho e outros poderes, para garantir o cumprimento rigoroso do decreto que foi baixado pelo governo do estado, e inclusive fiscalizando aqueles que têm permissão para funcionar, por exemplo, supermercado, em que haja um controle para a entrada, em que haja o distanciamento entre as pessoas dentro do supermercado para evitar aglomerações, e fiscalizar também se estão atendendo a todos os procedimentos estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde, de higienização das mãos e outros procedimentos para evitar a transmissão do coronavírus. Nós vamos agir com rigor. Nesse momento, Mário, não há nenhuma decisão fácil, porque todas as decisões que nós tomamos, de alguma forma, acabam afetando as pessoas. Eu entendo que as medidas restritivas que nós tomamos, elas têm um efeito muito significativo nas atividades econômicas. Tenho conversado com muitas pessoas, principalmente com os trabalhadores informais. Essas são as pessoas que estão mais sofrendo, os músicos, profissionais liberais, enfim, aquele cidadão que está ali na rua vendendo sua pipoca, vendendo seu bombom. Essas pessoas estão sendo muito afetadas. O pessoal do turismo também foram um dos primeiros a serem afetados. Só que, por outro lado, eu tenho que garantir a sobrevivência das pessoas. A gente tem que salvar o máximo possível de vidas. E é contra isso que a gente está trabalhando. A gente está lutando contra um vírus que a gente não conhece, está trabalhando para ampliar a nossa estrutura em situações adversas, que hoje o mundo todo, China, Estados Unidos, Europa, está em busca de respiradores, está em busca de equipamentos de proteção individual. Então, imagina uma briga entre Brasil e Estados Unidos para conseguir respiradores lá na China. Quem é que vai ganhar uma briga dessa? É uma briga desigual. Então, aqui a gente tem tentado fazer a aquisição desses equipamentos e também encontrar soluções caseiras. Nós estamos, inclusive, com projetos bem avançados aqui. Tem um projeto do Senai com uma empresa do Distrito Industrial para o respirador. Inclusive, a informação que eu tenho é que esse respirador começa a ser testado nesse fim de semana. Tem uma empresa também do setor de duas rodas que fez uma parceria com a Universidade Estadual do Amazonas para também desenvolver o respirador, para que a gente possa ampliar essa nossa estrutura de atendimento, mas é preciso que haja também a participação de todo mundo. E aqui a gente está trabalhando, nossas equipes estão trabalhando 24 horas e 7 dias por semana. Nosso pessoal na Central de Medicamento, por exemplo, está lá nesse momento. Nosso pessoal lá do Delfina Aziz está virando. Nosso pessoal lá no hospital que a gente locou aqui no Parque das Laranjeiras também está virando para que nos próximos dias a gente já tenha 400 leitos clínicos
disponíveis para fazer atendimento a vítimas, né, da Covid-19. Então, a gente aqui está trabalhando para preservar, para impedir que o vírus se propague cada vez mais naturalmente, para preservar a vida das pessoas. Muito obrigado. Eu conversei aqui, você que está chegando agora, com o governador do estado, Wilson Lima. Muito obrigado, governador, pela sua entrevista importante nesse momento, né, nesse programa de grande audiência aqui, que é o Alô Amazonas, que as pessoas ouçam a palavra do governador, que realmente não é brincadeira, o negócio é sério. O governador aqui explicou sobre a câmara frigorífica que está no Delfinas Ex, né, que vocês tanto perguntaram aqui para mim mais cedo, explicou sobre as medidas. Realmente a polícia vai para as ruas para que as pessoas possam ficar em casa e, lógico, trazendo também informações aqui sobre o recebimento de 15 respiradores, né, ex-governador? Governador, fica à vontade para, nesse momento aqui, que o senhor se dirige aí ao povo do Amazonas, está te acompanhando, para que o senhor fale aí as suas últimas palavras nessa entrevista. Muito obrigado. Eu quero aqui pedir a compreensão das pessoas, agradecer aos empresários, aos profissionais da área de saúde, da área de segurança, que estão muito empenhados em dar sua contribuição para esse momento tão difícil, momento tão complicado pelo qual passa o mundo, e reforçar aquele alerta. Fique em casa, só saia em caso de extrema necessidade. É importante você ficar em casa para evitar que o vírus se propague com mais rapidez. E tome aqueles cuidados que são básicos de higienizar as mãos. Faça, se você tiver condições, uma máscara caseira, que é fácil todo mundo fazer, tem aí na internet, ou adquira ou compre na farmácia as máscaras. Faça isso por você e pelas pessoas que você ama. Fica em casa. Obrigado, Mário. Muito obrigado, governador Wilson Lima, aqui participando aqui no Alô Amazonas, esclarecendo